Olá! No mundo real, como a gente sabe, a convivência entre pessoas diferentes torna complicada a convivência, muitas vezes a harmonia é algo difícil realmente de ser alcançado. Nós temos aí vários grupos na sociedade humana. Você tem pessoas que trabalham juntas, pessoas que compõem grupos familiares, grupos de amizade. Normalmente as pessoas se aproximam por questões de afinidade, por questões de laço de sangue ou coisas assim. Mas a gente tem visto aqui na carta de Paulo aos Romanos que existe uma outra forma que é promovida por Deus. É Deus que aproxima determinadas pessoas umas das outras. E essas pessoas elas são aproximadas, embora sendo pessoas diferentes, elas têm algo em comum e algo muito precioso em comum, que é a justificação por meio da fé em Jesus Cristo. Bom, isso é o que Deus promove, isso é o que Deus faz. Mas na prática, como é que fica a convivência, como é que fica o convívio, ou a coexistência, como a gente tem falado aqui? O fato é que a harmonia deve imperar, a harmonia ela deve ser algo realizado, deve ser algo concretizado. E a gente tem visto o apóstolo Paulo falar sobre isso nas últimas mensagens, nestes últimos capítulos. E hoje, praticamente, a gente chega aí a um termo, né? Paulo ele vai concluindo esta sessão, ele vai fechar, de certa forma, o assunto, trazendo importantes questões aí para nós vermos, para nós meditarmos sobre isso e colocarmos em prática na nossa vida. Então, entrando aqui já no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler dos versículos 1 a 13. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de glória, de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma harmonia ela é realizada de acordo com estas diretivas que Paulo nos fornece aqui, fechando essa sessão, onde ele falou tanto sobre comunhão, sobre o amor,
sobre as dificuldades e particularmente ele dedicou agora uma parte final aí a essa relação entre o que ele chama de fracos e fortes. Só relembrando aqui, né, que os fortes, dentro da descrição de Paulo aqui, entendendo que fracos e fortes aqui são pessoas que estão dentro do âmbito do corpo de Cristo, do âmbito da igreja, não está falando de outros grupos aqui, está falando especificamente de pessoas que estão inseridas, são pessoas justificadas pela fé em Jesus, estão inseridas na igreja dessa forma. Então ele está falando de um grupo que, no caso dos fracos, ainda se mantinha receoso em cometer algum pecado por não guardar um dia, uma data específica, ou por comer ou deixar de comer certas coisas. Por outro lado, os fortes são aqueles que Paulo chama assim porque eles já estão desprendidos dessas coisas, eles adquiriram um entendimento sobre essas coisas e não são afetados, eles sabem que dias, comidas, beber ou não beber, esse tipo de coisa, não é o que define o reino de Deus não é feito por conta dessas coisas, e Paulo então insiste para que ambos aí procurem acertar o caminho, não ficar uns julgando os outros, uns desprezando os outros. Isso a gente viu nas últimas passagens. Agora ele vai trazer um pouquinho mais para a direção dos fortes, as suas instruções, as suas exortações aqui. Ele mostra que as responsabilidades, elas são proporcionais ao entendimento. É isso que a gente vê aqui nos versículos 1 e 2. Nós que somos fortes, você vê aqui Paulo mais uma vez se incluindo, né, entre esse grupo. Nós que somos fortes temos coisas a fazer, nós temos responsabilidades, e essas responsabilidades elas são maiores para aquele que tem entendimento. O que já sabe, ele tem que procurar agir de certa maneira. E que maneira é essa? O que Paulo descreve aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a renúncia pessoal de quem tem mais entendimento. O que ele diz aqui, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso significa negar-se, renunciar, não agradar a si mesmo. Essa é a grande responsabilidade que Paulo começa falando aqui em relação aos fortes. Eles têm que deixar de simplesmente fazer aquilo que eles sabem que podem fazer. Eles têm liberdade para fazer, mas essa liberdade tem que levar em conta, como a gente já viu, a questão do outro. Então, ele diz, devemos negar e verificar, então, como que isso está atingindo os mais fracos. Não apenas fazer pelo nosso bel prazer, não agradar a nós mesmos. E aqui, por outro lado, ele fala de agradar, né, no versículo 2, né? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. É preciso ter um entendimento aqui para não achar que vamos atender a caprichos. Agradar ao próximo aqui não é ser conivente com pecados. Agradar o próximo aqui não é concordar com doutrinas erradas. Isso está totalmente fora do escopo daquilo que Paulo está levantando aqui. Aqui são outras questões, são questões ligadas a elementos que não tem nem certo e nem errado. Comer, beber, etc. Datas, então a gente tem que ter isso em mente. Portanto, agradar o próximo aqui é de alguma forma você preservá-lo, você agir em preservação. Como é que você agrada o próximo? Deixando de fazer aquilo que pode derrubá-lo, que pode fazê-lo tropeçar, que pode causar prejuízo na sua vida espiritual. É assim que você agrada o seu próximo. Você troca de agrado, aqui você prioriza o outro. Na verdade, Paulo está reforçando coisas que ele, de certa forma, já tinha dito anteriormente. Mas se de um lado a renúncia pessoal de quem tem entendimento é uma carga de quem desproporcional, né? Ele tem esse peso sobre ele, né? Ele tem que renunciar mais do que o outro, né? O que é forte no caso, o que tem mais entendimento, tem mais esse peso da renúncia pessoal sobre ele.
Do outro lado, ele tem que verificar exatamente qual é a necessidade de quem tem menos entendimento. E Paulo usa o termo aqui, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Veja que Paulo ele faz um certo paralelismo aqui nos primeiros 2 versículos. Suportar está ligado a edificar. Quando ele fala suportar no versículo 1, ele fala em edificar no versículo 2. É porque a palavra suportar especificamente, o termo que Paulo está usando aqui no seu original, não tem aquela ideia popular de simplesmente aturar a pessoa, tolerar a pessoa. Ah, coitadinho, ele é fraquinho, mas eu aguento isso, eu vou levando, deixa ele e tal. Não, não é sobre isso que Paulo está falando. A ideia aqui é de carregar, levantar alguém e carregar, como alguém que põe o outro sobre os ombros e o carrega diante de uma dificuldade. Ora, se ele ainda tem essas deficiências, de certa forma, de entendimento, ainda confunde o que é pecado, o que não é, etc., é necessário que ele seja carregado e, portanto, ele seja edificado. E como se faz isso? A gente já viu também aqui, é preciso instrução. De um lado, eu renuncio a uma série de coisas, eu abro mão de uma série de coisas, inclusive do meu conforto, do meu simplesmente deixar para lá as coisas. Não é deixar para lá, é se empenhar para que o outro chegue a um estágio um pouco melhor na sua vida espiritual. Não fique ali confundindo as coisas. Só que eu não posso forçá-lo, eu não posso simplesmente induzi-lo a fazer as coisas, como Paulo já disse, isso só vai piorar a situação, vai levá-lo a um problema de consciência, portanto a um pecado. Então eu tenho que carregá-lo, eu tenho que ensiná-lo. Algo importantíssimo no contexto das igrejas é o que a gente chama de discipulado. Um discipulado não como uma mera instituição ali, uma agenda simplesmente para ser cumprida, responder questões que estão pré-formatadas de algum autor famoso aí, seguir um roteiro. Discipulado não é isso. Discipulado é algo muito importante, em que um forte ele vai carregar o mais fraco e vai produzir edificação na vida dele. Ele vai agir nesse sentido. Para isso é sim preciso renúncia, é preciso dedicação, dá trabalho, dá mão de obra. E talvez por isso os modelos institucionais, modelos que seguem fórmulas de crescimento, tradições, ritualismos, clericalismo, todos esses ismos que a gente tem por aí, ele acaba produzindo membros irresponsáveis. Tiram dos mais fortes, desses que já têm mais capacidade, a responsabilidade. Substitui-se as coisas. Siga a fórmula aqui e tudo vai caminhar, e muitas vezes por causa do crescimento numérico ou uma série de outras coisas, é deixado de lado, deixa de se enxergar essas necessidades e as coisas vão acontecendo, porém as responsabilidades tão importantes ficando de lado, algo está realmente comprometido. Agora, Paulo ele não traz apenas a responsabilidade, mas é importante a gente perceber que ele traz também os recursos para isso. É importante saber como encontrar os recursos. Os recursos, se eles não estão em fórmulas, se eles não estão apenas em estruturas organizacionais ou em grandes líderes, líderes com aquele atrativo pessoal, com aquela popularidade, verdadeiros comunicadores, coisas desse tipo. Se as soluções, a fonte, né, de tudo isso não está nisso, não pode estar, só existe uma única fonte, que é em Deus. Os recursos eles são encontrados exclusivamente em Deus, e Paulo dá diversos desdobramentos disso aqui. No versículo 3, você vê, pois também Cristo não agradou a si mesmo. Então, quando eu penso em renúncia pessoal, eu tenho um modelo.
Eu tenho um modelo para quem eu olho e entendo o que é verdadeira renúncia, o que é verdadeiramente não agradar a si mesmo. Mas, veja, quando Paulo cita esse exemplo de Jesus, ele cita um salmo. Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, aonde o salmista ele traz a ideia de que aqueles inimigos de Deus, aquelas pessoas que insultam Deus, também o estavam insultando e acabavam no maltratando por conta disso. Paulo aplica esse texto diretamente a Jesus. Aliás, esse salmo é rico, né? Nessas referências a Jesus, essas referências messiânicas, mostrando que isso tem em Cristo uma dimensão muito maior. De que forma? A forma que os nossos insultos, os insultos por sermos inimigos de Deus antes da justificação, por estarmos longe de Deus, afastados, e por a nossa vida ser uma vida de rebeldia contra Ele, Jesus resolveu isso indo até a cruz e recebendo sobre Ele, como se Ele fosse o culpado por tudo isso. Então o Salmo ele ganha essa dimensão muito maior por essa aplicação a Jesus Cristo. Não é só apenas assumir os insultos em nome de Deus, mas aqui Jesus ele assume os insultos a Deus em nosso lugar. E é disso que Paulo fala aqui. A renúncia de Cristo ela é ímpar, não tem equivalente, não tem como você ter uma renúncia minimamente proporcional ao que Jesus fez. Evidentemente, você não pode redimir ninguém com a sua renúncia. Mas você que é justificado pela fé em Jesus, você, além de ter sido reconciliado com Deus por causa da renúncia de Jesus, você tem nele o exemplo para você entender o que é renúncia, o que é não agradar a si mesmo. Afinal, Jesus, como a gente sabe, ele deixou de lado privilégios, ele encobriu a sua glória para estar aqui, para sofrer aqui, para morrer aqui e finalmente ressuscitar e assim vencer em nosso lugar. Mas tudo isso é porque Deus nos deu o seu Filho e Paulo mostra aqui que essa é a fonte, né? A fonte vem, em primeiro lugar, de Jesus. Além disso, Deus nos deu as Escrituras. É isso que está aqui no versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. O propósito das Escrituras é ensinar. O propósito das Escrituras não é você abrir, né, em algum lugar ali e automaticamente sai um fluido, sai uma força, né? Ou você simplesmente fazer uma decoreba, né? É bom, decorar não é ruim, né? Mas apenas e tão somente adquirir conhecimento, coisas nesse sentido. O propósito das Escrituras é que nós aprendamos com o manual da vida, o manual que veio de Deus, aquele que Deus revelou, aquilo que Deus revelou sobre a sua vontade, as informações que nós precisamos a respeito dele, a respeito de nós, tudo está ali e é através das Escrituras que Deus nos ensina, é através das Escrituras que nós ganhamos bom ânimo, que nós ganhamos perseverança, Paulo explica, porque nós vamos aprendendo e vamos entendendo as coisas e isso vai nos mantendo na direção certa. E com isso nós podemos renunciar, com isso nós podemos ceder quando somos mais fortes e podemos aprender quando somos mais fracos. Aliás, eu acho que por mais que a gente chegue numa condição de fortalecimento, sempre teremos uma ou outra deficiência em que precisamos ser aperfeiçoados, precisamos também nos ligar aí a pessoas que possam nos ajudar, que possam nos transmitir, que possam nos discipular, enfim. E assim, através das Escrituras, através do ensino das Escrituras, como Paulo diz aqui, nós termos esperança.
E a esperança, sim, ela vai renovando. É um ciclo permanente, né? Virtuoso, em que a Escritura nos leva ao bom ânimo, e a esperança nos leva à prática, e assim a gente vai seguindo, né? E é importante entender que tudo isso que Paulo está falando aqui é porque Deus deu essa unidade, coisa que a gente já viu aqui também. A unidade é o que Deus produziu, e a unidade ela é muito mais sólida e muito mais concreta do que uma harmonia forjada, uma harmonia forçada de alguma maneira, porque Deus já criou essa unidade. Veja, os versículos 5 a 7, eles nos trazem algo interessante, que o Deus que concede perseverança e ânimo, e como ele faz isso por meio da Escritura, a gente já viu, deles um espírito de unidade. Mas eu já não tenho unidade, já não faço parte dessa unidade? Sim, mas eu preciso estar imbuído disso, impregnado disso. Essa unidade, ela tem que estar de tal maneira entranhada em mim que eu viva isso de forma intensa. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Através de Cristo nós fomos aceitos, o texto diz. E vivendo isso, nós glorificamos a Deus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a aceitação maior já aconteceu. Eu fui aceito por Deus. Com base em quê? Com base em que merecimento? Com base em que tipo de ação da minha parte? Nenhuma. Mas com base na obra de Jesus Cristo, sim, eu fui aceito. E o irmão também foi aceito. Nós fomos conjuntamente aceitos. O que determinou a aceitação de um, determinou a aceitação do outro também. E quando nós vivemos isso, quando essa unidade verdadeira em Cristo é celebrada, Deus é glorificado, Deus é reconhecido, Deus é engrandecido através disso. Quando nós vivemos isso de verdade e não de forma artificial, não através de tantas coisas que são inventadas e que não glorificam a Deus de forma verdadeira. Pode até contentar os homens podem se sentir bem com isso, mas de fato glorificar a Deus já é uma outra história. E veja, ele fala aqui de Jesus como o centro de tudo isso, evidentemente, né? Ele deu o seu filho. Veja o versículo 8, traz aqui Jesus como o Salvador dos israelitas. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, está falando dos israelitas, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. O Messias a serviço de uma aliança que foi feita com cláusulas específicas para o povo israelita. Ele foi prometido para nascer ali no meio deles. Ele nasceu no meio deles, cumprindo todas as condições, tudo que foi dito a respeito dele se cumpriu. Ele nasceu dentro de uma família israelita, nasceu dentro da linhagem que foi prometida, nasceu no lugar onde se disse que ele deveria nascer, nasceu de uma virgem, como foi prometido. Ele cumpriu todas as condições. Ele foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo o requisito da circuncisão e se identificando assim com o povo de Israel de forma categórica. Mas interessante, ele também foi batizado por João Batista, se identificando com o seu povo
naquilo em que o povo ia até João Batista, num batismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele precisava sim. Ele disse que para João Batista que ele precisava fazer aquilo. João não queria nem batizar Jesus, porque como que o Senhor quer ser batizado? Por que o Senhor está aqui? E Jesus disse, não, eu preciso. Isso de fato deve ser cumprido. Jesus, ele cumpriu plenamente o seu papel, ele esteve ali, ele testemunhou, ele viveu no meio do seu povo, ele ministrou. Jesus não viajou mundo afora para pregar o evangelho. O seu ministério se concentrou ali ele viveu, ali ele morreu e ali ele ressuscitou. E ele cumpriu plenamente. Mas veja, isso não restringe o ministério de Jesus, a salvação de Jesus, aos israelitas. Porque Paulo continua, versículo 9, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. E aí ele vem e cita mais uma série de profecias, ele vai juntando textos aqui, tem toda uma questão aqui de qual versão ou quais versões Paulo utilizou, mas o fato é que não tenha qualquer dúvida de que Paulo está trazendo aqui uma prova bem substancial, né? Algo muito concreto de que a salvação que foi prometida para os israelitas, ela tinha uma previsão, era previsível e estava previsto que os gentios deveriam ser alcançados, de que os gentios que não faziam parte de uma aliança específica, eles não faziam parte de uma etapa daquele plano, eles estavam sim destinados através do ministério de Jesus Cristo, que precisava se cumprir primeiramente os israelitas. É isso que Paulo está explicando aqui. Era preciso que Jesus cumprisse da forma como foi cumprido entre o seu povo, para que, veja que a profecia fala que da raiz de Jessé brotaria um rebento, né? Jessé é o pai de Davi, o rei Davi, e Jesus é descendente do rei Davi. Então, o que o texto está explicando é que um descendente da linhagem real de Israel, a verdadeira linhagem real, brotaria aquele que salvaria também os gentios e os uniria, e assim todos, judeus e gentios, estariam celebrando o mesmo Deus, a mesma salvação, a mesma justificação. Por que Paulo está levantando isso? Porque gentios e judeus eram o emblema, não porque ele está dizendo aqui um é forte, outro é fraco. Paulo não está fazendo essa associação, mas era um emblema daquilo que era mais distintivo entre povos. Ora, um judeu, um israelita, né, e um gentio, um não israelita, viviam realidades completamente diferentes em relação àquilo que Deus revelou, em relação àquilo que Deus prometeu, e entre eles mesmos, na sua própria maneira de viver, de se tratarem culturalmente, etc. E Paulo está dizendo, Deus uniu esses dois povos num único plano, embora esse plano ele tenha as suas etapas, ele tenha as suas nuances. A ideia é que Jesus fosse o salvador de israelitas, o salvador de gentios, o Messias cumprindo ambas as realidades ali de forma perfeita. Então, essa unidade foi dada por Deus e ela precisa ser celebrada, como Paulo está explicando. Finalmente, no versículo 13, nós vemos que Deus também deu o seu Espírito, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Qual é o patrimônio dos justificados? Os justificados pela fé em Jesus, o seu patrimônio está no seu relacionamento com Deus. O texto diz, aqueles que confiam. Essa confiança é o que traz a justificação. A justificação, por outro lado, ela traz alegria, paz e esperança que são dados por Deus. Mas essas coisas,
elas estão intimamente ligadas ao Espírito Santo. O Espírito Santo que age na vida, que dá o crescimento, que dá o entendimento e que ajuda certamente nessa unidade. Aliás, é o próprio Espírito Santo que serve como uma cola, entre aspas, né? Ligando uns aos outros, né? É claro que ele não é uma substância impessoal, inorgânica, né? O Espírito Santo é Deus, e como Deus, ele age de forma poderosa, trazendo tudo isso, e essa é a esperança de Paulo, que o Espírito Santo, e não a vontade humana, não a inteligência humana, não a capacidade humana, mas o Espírito Santo produz essas coisas. E é na dependência dele, sendo controlados por ele, que os justificados vão desfrutar dessa unidade, essa unidade que Deus concebeu, que Deus projetou e que Deus concretizou através de Jesus Cristo. Modelos institucionais, mais uma vez, é preciso a gente entender que essa aceitação que Paulo fala aqui, esse aceitar-se uns aos outros, tendo em vista a aceitação muito maior que nós já tivemos em Cristo, é um tema muito confuso. As pessoas aceitam ou de mais ou de menos, as pessoas acabam errando na mão nas suas fórmulas, no intuito de criar sistemas, no intuito de criar soluções artificiais. Muitos vivem nas suas congregações, nas suas convivências, nos seus grupos, mantidos através de programações, de eventos, de coisas desse tipo, que vão dando a impressão de que tudo está correndo muito bem, quando os recursos, na verdade, não estão vindo da forma como deveriam, não estão sendo buscados em Deus, que é a verdadeira fonte dos recursos para a unidade, para que a gente realmente constitua um corpo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e ele seja realmente glorificado. Nós devemos assumir responsabilidades perante os que têm menos entendimento. Essas responsabilidades têm que ser assumidas. Negar-se a si mesmo. Em Lucas 9, versículo 23, temos o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A renúncia é algo fundamental, indispensável na caminhada da vida cristã. Sem renúncia, a vida cristã não faz nenhum sentido. Além de negar-se, trabalhar para a edificação do outro, não ficar apenas parado, não ficar apenas na omissão, né? Não se pode omitir, tem que trabalhar e tem que trabalhar para que o outro seja edificado realmente. E temos que buscar os recursos em Deus, na fonte verdadeira. Devemos buscar os recursos naquilo que Jesus realizou. Devemos buscar os recursos na Escritura. Devemos buscar os recursos no Espírito Santo. É só assim que a unidade, de fato, vai acontecer e vai trazer essa harmonia e vai realizar essa harmonia que é tão difícil entre os seres humanos, mas que Deus fez algo maravilhoso ao trazer pessoas diferentes para viverem uma vida em comum. Agora, nada disso vai fazer sentido para você se você não é justificado pela fé em Jesus Cristo, evidentemente, e portanto vai mais uma vez aqui o apelo para que você volte lá para as primeiras mensagens, os primeiros capítulos, acompanhe na ordem e assim você possa, com a ajuda de Deus e segundo a vontade dele, compreender o plano de salvação e assim você ser justificado pela fé em Jesus Cristo e passar a entender essas coisas e começar uma caminhada de fato nessa direção. Na nossa próxima mensagem, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de forma um pouco mais pessoal.
ele vai falar em tom mais pessoal, vai falar do seu ministério, vai relacionar o seu ministério com isso que ele vem falando, né? Afinal, ele pode falar essas coisas, qual é a autoridade que ele tem, ele vai falar um pouco sobre isso. É importante que nós, a essa altura, reflitamos também no que ele tem a dizer. Então, eu espero que todo este trecho, toda esta passagem encontre aí um lugar no seu coração, você tenha compreensão, você tenha entendimento, e isso leve você a práticas realmente que agradem a Deus, que glorifiquem a Deus. Então, até a próxima mensagem e que Deus te abençoe.